Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais um Papo de Gestão, como acontece todas as terças-feiras, e como sempre, um convidado especial. Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais um Papo. Como sempre, com um convidado especial, e hoje nós temos aqui o meu amigo Paulo Cruz, que é o empresário do segmento de varejo do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e é o presidente do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, um dos sindicatos mais atuantes do Brasil. Então, é um prazer muito grande estar aqui com o Paulo para a gente conversar sobre varejo. Quando ele começou no varejo, tinha cabelos brancos, tinha cabelos pretos ainda, então tem bastante tempo de varejo. Nós vamos conversar hoje sobre como é que está o varejo no Rio Grande do Sul, como é que está o varejo aqui e quais são as perspectivas aí para os próximos meses sobre o varejo. O Paulo é meu companheiro, tem sempre ido na nossa delegação, a NRF, o maior evento de varejo do mundo. Então, além de ser um empresário, um líder do seu segmento, é um amigo, é um prazer muito grande tê-lo aqui com a gente. Paulo, meu boa noite. O pessoal está começando a chegar. Já tenho aqui o primeiro da noite, o nosso Fred Pena Leal está aqui com a gente, começando aqui, nos assistir aqui. Fred, seja muito bem-vindo. E você vai ser o próximo Papo de Gestão. Nós vamos falar de Recife agora. Hoje já falamos de Belém, falamos de Manaus com um companheiro meu de doutorado, falamos de Belém com o Jó, e hoje eu estou no Rio Grande do Sul com o Paulo, e depois vamos falar aqui, bater um papo com o nosso amigo Fred Leal. Então, Paulo, o pessoal está chegando aqui, 8 horas agora, o pessoal está começando a chegar, e vamos conversando aqui. Meu boa noite, seja muito bem-vindo aqui no Papo de Gestão. Obrigado, Fredir. Boa noite, é um prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Vamos conversar com todo o Brasil aí. Um abraço para o Fred, especial. No momento que os hábitos mudaram, né, Judir? Mudaram muito, as coisas mudaram muito, tendem a mudar muito. Nós, do varejo, passamos muitos problemas. Estamos passando e acredito que vamos passar ainda. Então, é um momento que a troca de informações é uma coisa muito rica que a gente pode fazer, ainda mais em termos de Brasil inteiro. Essa oportunidade de que a gente possa conversar com todos os cantos do Brasil é muito importante para que a gente também adquira conhecimento, né, e veja o que está acontecendo em todos os lugares do Brasil. Esse é um momento extremamente importante, Paulo, porque num período desse, basicamente, os nossos conhecimentos, né, eles praticamente deram uma congelada ou quase uma zerada. Né? O que a gente está tendo que fazer? A gente está tendo que aprender de novo, né? Porque nenhum negócio será igual o que era antes de 19, ou antes de 15, vamos dizer assim, antes de 15 de março. Então, essas mudanças provocadas, a gente tem que estar em busca de novos conhecimentos e novos aprendizados para que a gente possa conviver nesse novo mundo que a gente está entrando, né? Ou já estamos mergulhados. E o Papo de Gestão tem justamente esse objetivo. O objetivo nosso aqui é trazer para as pessoas que estão distantes, tem gente aqui em todo o Brasil, trazer essas pessoas levar informações para essas pessoas para que elas possam refletir sobre os seus negócios, né, e adotar novas estratégias a partir de um novo consumidor, de um novo perfil, de uma nova visão de consumo, né, de um novo comportamento do consumidor, para que ele possa realmente ter insight para olhar o seu negócio de maneira diferente. Eu acho que isso é importante, esse nosso papo. Aqui está crescendo, eu tenho aqui a Rosemary, tenho o Alex Santos chegando, professor Renato Guedes, meu amigo Wilson Avelino, meu aluno aqui de MBA, enfim. Estou com um grupinho aqui, vai chegando aqui e está engordando o nosso quórum aqui. Então, Paulo, dentro desse contexto,
esperar chegar aqui mais um pouquinho de gente, mais um pouquinho da nossa audiência. Como é que você está vendo esse período? Como é que está aí no Rio Grande do Sul? Como é que você está analisando o varejo aí em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, de modo geral? Bom, o varejo, como o varejo se divide em vários segmentos, né, Joelho? Nós tivemos segmentos que não foram impactados pela pandemia ou até tiveram lucro na pandemia. É. Nós, em Porto Alegre, dia 19 de março, como quase todo o Brasil, tivemos o fechamento das lojas de uma forma muito forte e que, na verdade, não foi... Hoje, muitos reclamam que foram os prefeitos que fecharam. Não, não foi. Aqui em Porto Alegre, quem fechou o comércio foram as redes de televisões brasileiras, né? Porque colocaram medo nas pessoas, as pessoas deixaram de ir às nossas lojas, não compravam mais, não saíam, e isso impactou sobremaneira. E aí eu me lembro muito de várias lives que se fez nesse meio do caminho, no primeiro mês principalmente, todo mundo com alternativas e soluções, mas eu, por exemplo, que já tinha passado a crise de 86, a crise de 94, né? De 90, da troca do cruzeiro, do congelamento, e depois a troca para o real, tinha alguma sensibilidade, alguma experiência e tinha algum caixa também, que foi o que me favoreceu muito. Mas muitas empresas não tinham isso. Muitas empresas descontavam o cartão de crédito para pagar suas contas, não tinham previsibilidade de uma eventual crise, uma coisa... Esse, para mim, é o ponto número 1 que vai acontecer no futuro, né? As pessoas, tanto as pessoas físicas quanto as empresas, terão um novo olhar sobre o seu caixa, né? Isso é fundamental. Mas logo que nós fechamos, 4 dias depois, o material de construção, nós conseguimos reabrir o material de construção, e o material de construção ficou aberto como essencial todo esse período, né? Então, nós tivemos empresas aqui que tiveram um crescimento de 30% de venda, principalmente algumas grandes, muito organizadas, né, que atuaram de maneira agressiva, e as pessoas foram para casa e aí sentiram a falta de fazer algumas reformas em casa. Teoricamente, as pessoas não podiam sair, mas começaram a trabalhar e nós tivemos alguns impactos. O material de construção, então, foi completamente diferente. Da mesma forma, os supermercados, completamente diferentes, tiveram um acréscimo de venda, né? Me parece que o vírus não chegava nem no supermercado, nem no material de construção, né? Foi um decreto, não sei quem é que decretou isso, parece que foi a OMS que decretou isso, mas essa foi uma realidade muito flagrante. E aí, nós tivemos 60 dias fechados, e muita insegurança, muita perspectiva, muita análise do que vai acontecer, de que forma, como se manter. Os shopping centers não sabiam de como iriam agir, mas, na verdade, shopping center, todos eles agem de norte a sul de uma maneira mais ou menos igual. Pernambuco é um caso diferente do Brasil, porque é um proprietário mais que tem lá e que o nosso amigo Fred fez um grande acordo, conseguiu ajudar muito os lojistas. Mas, então, com esse fechamento, em 60 dias, nós tivemos uma reabertura. E essa reabertura mostrou um otimismo, porque a venda voltou a acontecer, assim como o material de construção já vinha vendendo, o outro comércio, sapatos, confecções e bazar, todos eles começaram a vender 70% do que havia vendido no ano passado. Isso era um bom indício. Porém, nós tivemos um recrudescimento da contaminação, os hospitais começaram a lotar e nós tivemos um novo fechamento. E aí sim, que impactou muito, por exemplo, o material de construção, os escritórios, a confecção, perdão, e sapatos ficaram fechados aí 4 meses, né? Então, nós tivemos um fechamento muito grande de pequenas lojas, algumas outras salvas pelo Pronamp, que o Cid Lojas aqui de Porto Alegre conseguiu ajudar muito na concessão da Caixa e do Banco do Brasil e do Sicredi e do Banrisul, na concessão do Pronamp. Isso ajudou muito os lojistas. Mas, de uma forma geral, né, aí os
Nós tivemos também os bares e restaurantes muito prejudicados, setor de eventos, né? De turismo. Isso tudo foi, de uma maneira muito grande, impactado. Nós tivemos ainda a ajuda do governo, daqueles R$ 600, que foi um dinheiro vivo. Muitas pessoas que não teriam acesso a dinheiro vivo tiveram dinheiro vivo. E isso, por isso que o material de construção, por exemplo, as pequenas lojas de material de construção, as grandes se mantiveram, conseguiram empatar a venda, e as pequenas, algumas grandes cresceram, tiveram que já tinham estavam trabalhando bem o seu e-commerce. E as pequenas de bairro foi impressionante. Nós tivemos crescimento de 50%, porque o pessoal realmente ficava em casa, começou a fazer obra, melhorar aqui, começou a sentir dificuldade, isso mudou o consumidor, né? O consumidor passou a querer mais a sua casa, muitos trocaram de casa para casas maiores, trocaram apartamento para casas maiores, mas o consumidor ali se viu consumindo produtos através da internet, que teve um crescimento gigantesco. Talvez poderia ter mais, porque nós não temos estrutura de logística muito favorável no Brasil, né? Eu diria, isso deve mudar. Eu vejo a dificuldade que nós temos nisso, e acredito que a chegada da Amazon deve mudar um pouco esse panorama, ou talvez a privatização do correio, porque é fundamental e importante que nós tenhamos uma logística muito boa para que isso aconteça. Mas eu vejo, então, que mudou muito e as lojas tiveram que mudar, né? Aquelas grandes redes que trabalhavam bem o e-commerce, nós tivemos o caso da Magalu, da Via Varejo, né? Da Magazine Luiza e da Via Varejo, que tiveram um bom crescimento. Aqui no estado, nós não tivemos ninguém despontando, a não ser a Quero Quero, uma rede de material de construção, que teve um bom crescimento. A própria Renner teve as suas dificuldades e está solucionando agora, né? E, na verdade, ninguém sabia bem o que poderia acontecer. E nós estamos em várias etapas. Quer dizer, hoje nós estamos com a etapa de falta de matéria-prima, as empresas, a indústria parou de fabricar, as empresas pararam de comprar. Quer dizer, hoje nós, como comerciantes, o que nós temos que fazer? O empreendedor, por natureza, né, Joedir, ele corre riscos. Nós, por exemplo, toda a nossa vida, quando vai se vender no Natal, você tem que fazer uma previsão de Natal dentro do ano passado, mas poderia fazer alguma previsibilidade sem nada que aconteça. Hoje, você tem que comprar, tendo até a possibilidade de que você venha a fechar novamente, né? A incerteza é muito grande, vocês não sabem que números que vai atingir. Há problema de fornecimento de matéria-prima muito grande. Você não consegue comprar com facilidade. Muitas empresas com problema de fluxo de caixa. Então, nós temos um panorama que realmente é um panorama de ginástica. E fundamental que eu vejo disso tudo, de algumas lições que vai se tirar disso, né? E algumas mudanças muito radicais, como, por exemplo, praticamente todas as empresas, nós viemos nos últimos anos, Joedir, batalhar sempre muito em cima disso, que todas as empresas precisavam ter os processos bem definidos e ter os seus custos na ponta do lápis. O que aconteceu na pandemia? A ponta do lápis era lá em cima, porque ela desceu muito. Nós tivemos a descoberta de que muitas coisas poderiam ser afastadas, né? E a nossa diminuição de custos foi muito grande. Houve muita ajuda do governo através da suspensão de contratos de trabalho, dessa ajuda do governo e do Pronampe. Isso contribuiu muito. E agora nós vamos enfrentar realmente uma nova etapa aí, que é um novo, eu não diria que é um novo normal, é uma nova realidade. Uma nova realidade. E aqueles que conseguiram, por exemplo, aqui teve uma empresa de informática, um jovem que tinha franquias da Cacau Show, ele fechou e abriu um negócio que fornecia, buscava no supermercado as compras que as pessoas queriam.
e teve um sucesso fantástico, cresceu exponencialmente, chegou a ter 100 funcionários, né? Num determinado momento, agora já está com mais, e o negócio progrediu de uma forma muito flagrante, porque ele faz compra em escala no supermercado, consequentemente, ele também consegue ter. E assim, muitos outros negócios surgiram, né? Vocês veem, por exemplo, o negócio de alimentação, as empresas, muitas fecharam, mas muitas que abriram delivery e fizeram um delivery muito bom, estão tendo sucesso. E assim por diante, nós vamos ter muita coisa para conversar. Eu tenho aqui o Egberto Coelho, que está sempre com a gente, o João Carlos Altieri, José Nelson Carrosino, meu companheiro de Rotary, governador de Rotary, o Raimundo Silva, e à medida que a gente for passando, eu vou citando aqui os presentes. O Brasil, né, é um país continental, então o Brasil tem feito lives com, praticamente já fiz com Manaus, fiz com Belém, hoje com você, na próxima com Recife. E o que a gente tem visto? O efeito não foi igual em todas as cidades, nem em todos os segmentos. Por exemplo, nos segmentos, se a gente der uma visão geral de Brasil, o segmento que mais cresceu foi o atacarejo. O atacarejo foi assim, venda lá em cima. O atacadão aqui no Rio, o açaí, aí eu não sei quais são a rede, ou seja, o atacado e varejo, isso cresceu muito. Em seguida, vem o segmento supermercado, que teve um crescimento também, mas um pouco menor. Depois veio o segmento de farmácia e material de construção. Farmácia no Brasil tem um pouquinho acima, material de construção também um pouco acima. Mas isso em determinadas regiões, o comportamento não foi igual. E aí você vem descendo. Quais foram os mais prejudicados, né? O setor de moda foi um setor que sofreu muito. Bares e restaurantes. Bares e restaurantes realmente foi um segmento extremamente prejudicado. E turismo, para você ter uma ideia, turismo está 10% do faturamento antes da crise. Tá? Então, hotéis, eventos, essa área de turismo realmente é uma área extremamente prejudicada. E no Brasil, também por região. Eu estava conversando com um colega meu lá de Manaus, fez até doutorado em administração comigo, lá na Argentina, o Vladimir, ele estava dizendo o seguinte: os primeiros meses dos R$600, naquelas cidades pequenas, parecia Natal. Dos que o pessoal pegava o dinheiro e ia para a rua comprar tênis, comprar roupa, comprar presente, era o comportamento de Natal. Ou seja, então, o que aconteceu? Com esse dinheiro entrando no mercado, aí tem o governo, como você diz, ele colaborou muito para que a situação não tivesse muito pior do que está hoje. Primeiro, injetando dinheiro no consumo, porque R$600 ele foi um dinheiro que foi direto para o consumo. É como diz na gíria, consumo na veia, né? Pegou e foi gastar. Isso para o varejo é ótimo. E o dinheiro do Pronamp, que ajudou os empresários. Mas o que isso causou também? E essa é uma preocupação que eu, como estudioso do assunto, eu tenho uma preocupação, é que muita gente está pegando dinheiro bom do Pronamp e está botando no negócio que não existe mais, ou seja, um negócio que não tem mais condição de sobreviver. Esse, para mim, é um dos problemas. Você falou aí de um ponto, e eu tenho, nos últimos 5 anos, eu venho acompanhando aí com 15 anos direto de NRF em todos os anos, eu tenho acompanhado muito, eu tenho dito, escrevi artigos sobre isso, escrevi que o varejo tinha 3 grandes desafios, né? O primeiro, melhorar o processo de gestão para tornar o negócio mais competitivo. E aí entra uma série de coisas, gestão de produtos, gestão de estoque, gestão do caixa, que é muito importante, evitar a confusão entre o CPF e o CNPJ, que as pessoas pegam o dinheiro do negócio e vai gastar como pessoa física, né? Deixa a empresa descapitalizada, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Então, esse era um problema sério. O segundo problema era melhorar a experiência de compra do cliente para que ele desse vontade de ir à loja, senão ele não precisava mais da loja para comprar nada. E o terceiro era operar em todos os canais. Isso era uma tendência que eu estou identificando isso há mais de 5 anos. O que aconteceu agora? Tudo isso explodiu. Primeiro, né?
o problema da gestão, viu que ninguém tinha caixa para suportar o negócio. Então, esse foi o... E a empresa não quebra pela rentabilidade do negócio, ela quebra muitas vezes por falta de dinheiro em caixa. Às vezes o negócio é ótimo e quebra por falta de dinheiro em caixa. A experiência, né, também foi extremamente importante e ela passou a ser muito mais importante depois da crise, porque o que aconteceu? Os jovens há mais tempo, né, eu não gosto de falar terceira idade, eu digo jovem há mais tempo, ele não tinha o hábito de comprar pela internet. E o que aconteceu? Ele era do grupo de risco, ficou em casa e, por não tinha jeito, ele começou a comprar na internet. E ele viu que era muito mais fácil comprar de casa e receber o produto em casa. E isso não vai voltar mais conforme era antes. Volta até um pedaço, mas não volta antes. Então, a experiência de compra passa a ser ainda mais importante para a loja física, para ela continuar sobrevivendo. E operar em todos os canais, né? Esse dia eu estava fazendo uma live com Marcelo Maia. Marcelo Maia já participamos de um evento com ele em Brasília, ele era o secretário-geral do Ministério da Indústria e Comércio. E ele hoje está como CEO do supermercado Dias. Eu participei de uma live com ele esses dias, ele estava dizendo, Joedi, 10 dias depois, eu não operava eu tive que... ele tem lojas pequenas de bairro, tem 900 lojas aqui no Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul também tem, então acho que está até fechando as lojas aí. Então, ele disse o seguinte... Vendeu a operação. Fechou a operação. Em 10 dias, ele teve que colocar delivery, porque todo mundo queria delivery. Então, em 10 dias, ele tem que botar em 900 lojas para montar um esquema de delivery. E o e-commerce, que estava previsto para 2 anos, ele antecipou e teve que entrar isso imediato. Então, o que aconteceu com a crise, com a Covid-19? Ela não trouxe, ou trouxe poucas mudanças de tendência, ou seja, poucas tendências novas. Mas pegaram aquelas tendências que a gente viu lá em janeiro esse ano na NRF, que aconteceu ao longo do tempo, antecipou tudo para um período. E isso causou um problema também, que eu tenho conversado aí com o pessoal de segmento de logística e de supply. O problema sério também hoje é essa desglobalização. Eu participei de um evento semana passada com o presidente do banco Blix. Ele estava dizendo o seguinte: o mundo está passando por um processo de desglobalização. Com isso, você está com falta de produto, que é a concentração de EPI da área médica, 95% na China. Material os princípios ativos para a fabricação de medicamentos, 95% fabricado na Índia. Esse mundo, essa forma de suprimento, essa canal de suprimento, essa cadeia de suprimento vai ser muito alterada. E vai começar agora, o presidente do BRICS estava falando, um processo de desglobalização. Vai ser regional, o país vai produzir muito mais, vai concentrar a economia local, e isso há um desarranjo no mercado muito grande. Obviamente que vão surgir novas oportunidades, né? Então, dentro desse contexto, e aí entra os nossos órgãos, sindicatos, né? Aqui no Rio, o pessoal me acompanha, sabe, eu sou vice-presidente do Sindicato dos Lojistas aqui no Rio. O sindicato está atuando muito no sentido de ajudar os lojistas. E há uma necessidade muito grande do lojista também querer ser ajudado, né? Se aproximar com as suas entidades, para que ele possa ter um olhar diferente para o negócio. Porque uma coisa, Paulo, eu posso te afiançar, e não sei se você concorda com isso: nenhum negócio será igual antes de 15 de novembro. Nem nenhum negócio, nem nós, o nosso comportamento enquanto cidadão. Você acha que isso, na sua cabeça, também está passando essa... Como é que você analisa isso? Olha, Judir, sem dúvida. Eu particularmente, eu fiquei 60 dias, eu moro em Porto Alegre, fica a 120 quilômetros do litoral. Como eu tenho uma residência de veraneio lá,
relativamente nova, eu fiz com todo o conforto, passei 60 dias lá. E agora eu continuo indo em final de semana porque eu tenho liberdade. Então eu não, como é que eu vou dizer assim, eu não me escondi. Eu passei a viver, lógico que a minha família exigiu algumas coisas, tal, com medo, mas eu não tive nunca medo da doença. Ela existe. Para quem perde uma pessoa, um familiar, é muito grave, né? Ela sempre será lembrada por isso. Mas eu vejo que hoje ela segue um caminho. A gente não pode acreditar muito na China, mas o que aconteceu em Wuhan, ela teve um pico e foi. Depois nós tivemos na Itália, na Espanha, aqueles picos e foram. E agora aqui, né? Então eu vejo que há uma naturalidade das pessoas com cuidado, mas conviverem. E eu acho, sem pensar em vacina, porque ela deve sair não sei quando, mas eu acho que a população, de uma maneira geral, está criando anticorpos. E as pessoas estão convivendo, e é um crescente. É como a venda. Quando nós abrimos aqui em Porto Alegre, nós não podíamos trabalhar no sábado. E aí a venda era 30%. Né? Nós conseguimos chegar a um ponto de equilíbrio. Hoje, de 40% a 60%, mesmo não, a gente consegue chegar, empatar, vamos dizer assim, né? Porque tomamos todas as medidas. E eu acho, meu ponto é o Natal. Eu acredito, sinceramente, e eu, como empresário, nós estamos apostando no Natal normal em relação ao ano passado, com toda a crise, com todo menos dinheiro no bolso. Mas nós fizemos uma pesquisa aqui, em parceria com a RBS, que é a transmissora da Globo, e tem jornal, é a maior rede de comunicação do estado do Rio Grande do Sul, em que 24% das pessoas conseguiram economizar nessa pandemia. E economizar, a média de economia, na média, um economizou mais, outro menos, mas na média nós chegamos a R$ 9.400. No nosso litoral aqui, nós temos uma onda muito grande de condomínio já há alguns anos, né? Estilo aqueles da Califórnia. O que aconteceu? Muitas casas foram vendidas, muitas pessoas da cidade compraram casas e no litoral. Então, o nosso funcionalismo público não teve problema nenhum. Não teve. Nenhum. Né? Ele continuou ganhando a mesma coisa. Eu, particularmente, eu sou um daqueles que fiz economia, porque eu deixei de viajar, eu fazia 2, 3 viagens para o exterior por ano, deixei de viajar, eu deixei de ir a Gramado, eu deixei de ir ao Rio, e aí em casa tu come muito, mas muito mais barato, né? E muito mais sadio também, né? Muito mais. Eu comi coisas que eu não comia há 30 anos, como, por exemplo, arroz com ovo. Eu nunca pensei que eu ia gostar de um arroz com ovo e comi. Comi porque eu gostei. Né? Então, eu acho que esses hábitos, eles mudam. E isso nós transferindo para negócios, eu vejo, Jurandir, a curto prazo, uma coisa que vai acontecer, e para mim ela vai acontecer, que é o crescimento das grandes redes nacionais de varejo em todos os segmentos de varejo, confecção, de calçado, de supermercado, atacadia, setor atacadia. Essas redes irão ocupar o espaço que as grandes redes já ocupam nos Estados Unidos e não ocupavam até então aqui. Nós temos poucas redes com 1.000 lojas. Né? Nós temos o crescimento exponencial da Havan, nós temos o crescimento exponencial através da internet, da Magazine Luiza, da Via Varejo, né? E nós teremos muitas outras lojas. O interior do estado do Rio Grande do Sul, hoje, aqueles comerciantes que fizeram fortunas no interior, uma cidade de 30.000 habitantes, tem comerciantes que fizeram fortuna porque eles ganhavam dinheiro, compravam imóveis e faziam patrimônio, depois alugavam e tal. Esses, hoje, praticamente os filhos foram para outro ramo. E aí essas lojas, essas cidades de 30 ou 40.000 habitantes, hoje já recebem redes, né? Estaduais, mas até nacionais. Né? As Americanas cresceu barbaramente, a Marisa cresceu barbaramente. Então, nós vamos ver isso. Por quê? Porque o pequeno, ele preocupa-se com o negócio dele. Ele não sabe
não entende nada de contabilidade, ele não entende nada de fluxo de caixa, ele não entende nada de fazer compras e comprar e depois fazer conseguir mais um desconto e ser profissional na compra. Ele não entende que negociar, né, não é brigar. Negociar é o Joedir faz uma proposta, eu faço outra, nós vamos, assim. E isso tudo, o pequeno, ele consultoria para ele, ou cursos para ele, é uma coisa do outro mundo. E aí ele vai ficar à margem, né? E a internet vai vendendo os produtos que ele vende ali, ele cada vez vai vender mais barato e cada vez ele vai ter menos rentabilidade e deve desaparecer. Então, eu vejo que nós estamos numa época que quem aproveitou bem a pandemia, no tempo que ficou parado, para adquirir conhecimento, para fazer talvez algumas coisas na internet que não fazia, e ser ágil nisso, hoje nós temos startups de todos os tipos de modelo que correm risco junto contigo. Nós temos plataformas de e-commerce das mais variadas, você pode vender nos mais variados tipos. Você pode descobrir nichos de mercados fantásticos e ter uma explosão de venda. Porém, quem não for em busca de conhecimento, de entender que precisa fazer aquilo, separar o CPF do CNPJ, não tem futuro. O varejo ou os negócios no Brasil, inclusive com a carga tributária que nós temos, se tornou uma coisa mais profissional. E a tendência é esse que nós teremos no próximo ano, agora até o final do ano, nós teremos 2 lojas Avan nascendo em Porto Alegre. Provavelmente até o ano que vem serão 4. São lojas que vão vender alguns milhões por mês. O que isso vai fazer? Tira do mercado. Tira do mercado, com certeza. Alguém vai sair fora. E aí, essas pessoas que ficam, que vendem, nós temos um mercado muito controverso, nós temos produtos chineses sendo vendidos em São Paulo, no Brás, a preços extremamente aviltados, que vão para as capitais e abrem lojas grandiosas, vendendo preço, uma blusa a R$ 9,00, tênis a R$ 20,00, bola de futebol a R$ 5,00. Quer dizer, isso tudo é um esquema que entra da China, que não vou culpar o chinês, mas entra de empresários que fazem a coisa por fora, vendem. Então, nós temos uma turbulência comercial no Brasil que é muito importante, que a gente sabe fazer. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para que isso sirva para todos. Nós temos a nossa loja, eu e minha esposa, há 27 anos. E os nossos filhos hoje trabalham conosco. Eu digo o seguinte, a gente conseguiu atingir, nós estamos conseguindo atingir 70% da nossa venda do ano passado. Por quê? Porque as nossas lojas são em shopping, mas são shoppings todos voltados a supermercados, que tem supermercados. Então, as pessoas têm que ir lá. Hoje, as pessoas ainda estão com receio de ir a shopping. Se você for no shopping hoje, você não vai ver as pessoas passeando, vai ver as pessoas indo focadas em compra. Isso é uma outra coisa interessante. Então, nós, como temos há 27 anos, nós temos cliente há muitos anos. E um trabalho formiga há muitos anos. Então, esse trabalho continua, ele continua nos dando resultado, vai continuar dando resultado. Nós não vamos mudar da forma que nós vimos fazendo, apenas nós acrescentamos as redes sociais, mas nós vamos continuar dando foco no cliente e foco nos nossos vendedores. O vendedor hoje ele não é mais vendedor. Ele é um consultor de moda e ele tem que aprender, necessariamente, ele tem que aprender a conversar com o cliente dele. Ele tem que entrar na vida do cliente. Com o cliente, né? Exatamente. Ele tem que entrar, ele não pode incomodar o cliente, ele tem que ser uma pessoa atrativa. Um vendedor hoje, vamos supor que eu fosse um vendedor, eu não precisava mais nem ser vendedor de uma loja. Eu poderia vender para 20 lojas. Sim. E tendo a minha clientela atendendo ela bem, fazendo ela se vestir bem, mesmo essa empresa que fez esse negócio de supermercados, vendeu produtos para os supermercados, ia comprar, você comprava, o Joedir vai lá,
pede pela internet, eu quero isso, 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 e comprava no supermercado. Já tinha os preços ali do produto, onde ele botava uma margem para ele, levava e entregava em casa para o Gedir. O Gedir já não precisava nem se preocupar, né? Isso, nós teremos vendedores assim. Teremos vendedores que vai comprar na loja do Paulo, do Joedir, do Fred, do João, do Antônio, porque ele tem uma rede social de relacionamento muito forte, em que ali ele pode vender qualquer produto, né? Quer dizer, é uma profissão que se molda, que vem, que vai acontecendo. Então, nós, lojistas, nós temos que ter, hoje, não são vendedores, são uma equipe de consultores para vender os nossos produtos. E isso é um mercado que... E assim muitos outros mercados irão abrir, né? Muitas oportunidades irão surgir, assim como fecha muita gente, mas nós teremos muita gente ficando pelo caminho, e uma juventude diferente que eu acredito que tem que, através do Sebrae, através de curso da internet, curso em universidades, vão aprender que o varejo de hoje é um varejo diferente e que vai mudar muito. Ô Paulo, você sabe que tem uma brincadeira, que você sabe o que é um cara de bom senso? É um cara que pensa igual a gente, entendeu? Então, é verdade. A sua análise é exatamente a análise que eu faço, ou seja, quem está atualizado no mercado, quem está acompanhando faz. Sua análise é perfeitíssima. Tanto é que saiu um estudo aí uns 15, 20 dias passado, que as grandes lojas venderam o dobro, né? Cresceu o dobro das pequenas lojas. Então, o pequeno varejista ele só vai existir se ele for muito profissional, mas tem que ser profissional mesmo, não tem como. Aquele varejista que pensa que ele paga uma loja, vai botar um produto, vai botar de tudo que ele vai conseguir vender para todo mundo, esquece. Vai ter que ser um varejista de nicho, escolher um nicho de mercado, conhecer e entender esse cliente dele para atender direto, e tem que, se não for isso, o pequeno não vai subsistir. Essa é uma coisa que eu tenho certeza absoluta. O pequeno vai subsistir aquele cara que fizer um trabalho muito profissional, né? Que criar relacionamento com o seu consumidor. E isso que você falou, daqui a pouco eu não tenho dúvida que vai ser criado plataformas, incluindo vendedores. Essa é uma sacada que você disse que, com certeza, já tem gente pensando nisso e já tem startup pensando nisso. Em vez de eu trabalhar numa loja, eu construo um relacionamento com um determinado grupo de pessoas e eu posso vender material de beleza, posso vender roupa, posso vender calçado, posso vender serviço de salão, posso agendar o serviço do salão de beleza. Enfim, esse mundo dos negócios está mudando de uma forma tão rápida e as pessoas, tem grande parte das pessoas, ela fica naquela teoria do sapo, né? Você conhece a teoria do sapo? Se você pegar um sapo e jogar na água fria, ele vai pular de qualquer profundidade. Mas se você jogar um sapo, botar um sapo na água, se você jogar um sapo na água quente, ele pula de qualquer profundidade. Mas se você botar o sapo na água fria e botar no fogo, ele morre quietinho, porque ele não percebe que a água está aquecendo o empresário, de um modo geral, ele não percebe que é com ele que está acontecendo com os outros, mas que o negócio dele está protegido. Então, essa sua análise é uma análise extremamente perfeita. E hoje a gente tem um grande desafio, né? Qual é o nosso desafio hoje? Tem muitas empresas que estão tentando comprar para o Natal e não estão conseguindo por falta de fornecedor, né? Isso mesmo. Ontem eu estava conversando eu fui lá na fábrica, nós temos uma fábrica, e quem cuida da fábrica hoje é a minha cunhada. Ela está desesperada, que ela fabrica muito para hospitais, para mais vendas corporativas, e ela está com um problema sério porque ela não está conseguindo encontrar no mercado, principalmente aviamento que vinha da China, está faltando tudo. E o preço, quando ela encontra, o preço também não dá para comprar, porque o preço estava... Olha, o tecido está em dólar, ainda tem tecido. Está preço em dólar, ainda tem. Mas aviamento eu não estou conseguindo. Então, está uma falta de suprimento muito grande. Então,
em dezembro, mesmo quem tiver produto, mesmo quem está pensando em vender, não vai acabar não conseguindo o produto. Isso eu acho que é um desafio também grande. Só para a gente... eu tenho aqui o Fabiano Cardoso, tenho o Wagner Giovanni, tem a minha irmã Arlete Santos, lá de Conceição de Macabu. Beijo aí, maninha. Tenho aqui o Fred, está fazendo uma pergunta para a gente. Como os shoppings estão se posicionando neste retorno? Serviço se sobrepondo às lojas? Vocês acham que o comércio de rua cresce por conta dos custos do shopping? Então, são duas perguntas aqui do Fred. Você quer responder? Depois eu vou responder também. Eu vejo que já São Paulo, principalmente, há uma grande debandada de shopping e as lojas de rua certamente vão nascer bairros. Os lojistas hoje, se eles... Isso era uma coisa que, antes de responder a pergunta, eu queria falar, que eu esqueci de falar sobre isso. Alguns anos atrás, quando nós vamos à NRF, eu vi falar há alguns anos em compartilhamento de dados, compartilhamento de ações, compartilhamento de compras, uma série de... O brasileiro ele ainda não fez esse compartilhamento. Aquilo tudo que nós estávamos falando, você tem 10 lojistas pequenos num bairro, tá? Cada um dentro de ele pode até ser concorrente do outro, mas ele tem alguma expertise, alguma particularidade diferente. Ele tem que se unir. Esses 10 têm que se unir e vender na minha fruteira e dizer: tu comprou na loja do fulano, vai lá que ele vai te atender bem. Você comprou sapato na loja do outro, você faz aquilo na loja. Isso é uma coisa que é urgente que o empresário faça. Ele tem que bater na porta do vizinho dele e dizer: olha, eu vim aqui te propor uma parceria. Tu não precisa me dar nada e eu não vou te dar nada, mas nós vamos fazer uma parceria. Eu quero vender o teu produto e você vai vender o meu produto. E a mesma forma são os lojistas de shopping center. O lojista de shopping center ele vai passar nos próximos meses um perrengue muito grande, porque os shoppings estão dizendo, e vocês estão vendo aí dizer, que eles deram para os lojistas 5 bilhões, né, para favorecer os lojistas e coisa e tal. Eles vão querer tirar o aluguel, eles vão cobrar aluguel, pode não cobrar 100%, porque não vão conseguir, mas vão querer cobrar 70%, 80%. E o lojista que passou 4 meses em BH, 5 meses sem faturar, ele vai ter que tirar da onde? Pois se ele perdeu o estoque que ele tinha parado, o Rio Grande do Sul é diferente, mas até São Paulo, Rio de Janeiro, nós tínhamos inverno, produtos de inverno, esses produtos ficaram presos, não foram vendidos. Eu tive que alugar o meu depósito, não coube. Nós tivemos que alugar um depósito para botar estoque, para guardar para o ano que vem, que não sabemos se vai vender, porque as cores são outras, os produtos são outros. Então, esse lojista de shopping center, Fred, ele tem que, e isso o Cindy Lojas pode ajudar a fazer esse interface entre eles e dizer: comunique-se, faça propaganda junto, divulgue os seus produtos. Nós fizemos um acordo aqui em Porto Alegre com a RBS, que é a maior rede de comunicação, para que os anúncios, para quem anunciasse a RBS, nós fizemos um anúncio baratíssimo, e dando desconto de 20% para quem for associado. Então, é uma possibilidade que a RBS também necessitava de anúncio. Sim, está todo mundo precisando, né? Então, nós fizemos um negócio com eles que possibilita. Então, há muita oportunidade. O que as pessoas precisam entender é isso. E o shopping, eles não vão entender que eles têm que refazer contratos, tu sabe disso, né? Eles não vão ter. Só que esse mês nós tivemos um acréscimo no aluguel de 15%. Não é possível isso, entendeu? É totalmente inviável. Então, fica dando, vou te dar esses 15% de desconto, mas não tiram do contrato. Não tira. Então, não tem... Os próximos 6 meses serão de uma troca, eu diria, de 30% a 40% das lojas de shopping center no Brasil.
É inevitável. Não tem como aguentar. Né? Porque os shoppings não vão ceder e aí os resultados não vão aparecer, o cara já está com o caixa ferrado. Então, eu vejo assim. Só para complementando aqui, o que está acontecendo? Ontem eu estava conversando com os empresários de São Paulo e um especialista aí na área de shopping center. Então, ele estava dizendo o seguinte: tem muita gente que está quebrada, né? Mas que não pode demitir os funcionários porque fizeram o acordo proposto pelo governo, estabelecido pelo governo, então não pode demitir, e ele está acreditando que em dezembro ele vai recuperar, né? Quando chegar em dezembro não vai recuperar, o que vai acontecer? Janeiro e fevereiro serão, na minha percepção, pelos meus estudos, serão os piores meses para o varejo. O varejo, ele precisa de 4 pilares que a gente já sabe, né? Mas tem gente aqui de fora. O varejo precisa de 4 pilares. Ele precisa de emprego, precisa de renda, precisa de crédito e precisa de confiança. É só a gente analisar nos próximos meses, né? Hoje, o emprego está crescendo a passinho de tartaruga, está começando a reagir, mas muito pouco. A renda, o governo investiu muita renda, né? Com o bônus de R$ 600, acabou injetando muito dinheiro no mercado. Em janeiro, ele não pode mais colocar isso, senão explode o caixa do governo, né? Ele sai do salário da iniciativa privada decresceu. Salário da iniciativa Ele demitiu, está contratando com menos. Está contratando com menos. Quem ganhava 10 está sendo contratado por 5. Eu tenho uma empresa que eu faço consultoria e a primeira coisa que a gente fez foi fazer um orçamento à base zero. E eu acabei tendo que contratar 2 gerentes. Gerente que ganhava 20 mil, eu contratei um engenheiro mecânico, um cara com experiência na área de gás fantástica, um grande profissional, ganhava 30 mil, topou ganhar 7.500 com possível ganho em cima de bonificação. Possível. Saiu de 30 para 7. Então, todos nós estamos, salvo raríssimas exceções, estamos saindo da crise mais pobre. Então, em janeiro, não vai conseguir manter os 600 nem os R$ 300. Isso vai cair de 60 bilhões para em torno hoje está estimado em torno de 20 aí com a Renda Brasil. Isso vai dar um impacto muito grande. Então, janeiro e fevereiro vai ser um mês crítico e aí sim nós vamos ver muitas lojas fechando. Muitas lojas fechando. Então, Fred, respondendo aqui, qual é a tendência do mundo? Eu tenho acompanhado o que está acontecendo no mundo. A tendência do mundo é a prevalência de mercado aberto em detrimento do mercado fechado, né? Mesmo pós-pandemia. Então, as lojas de rua, não só pelo aspecto de custo de locatismo, mas principalmente vão acabar sendo beneficiadas porque todo mundo, há uma tendência no mundo da prevalência de loja a céu aberto do que em ambiente fechado. Porque vem essa crise, mas amanhã vai ficar todo mundo pensando que pode vir o próximo vírus, né? Então, está todo mundo, a cabeça das pessoas está com isso. Então, a sua pergunta do shopping de rua, das lojas de rua em detrimento de shopping e loja de shopping, há essa tendência no mundo. Está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, está acontecendo em Portugal, de um modo geral. Então, essa pergunta, se as lojas de rua vão crescer em função das lojas de shopping, vão, e também pela tendência de as pessoas preferirem frequentar locais abertos. E com relação aos custos crescentes, ele acaba impactando. Eu estava conversando aqui com o Paulo, no início, em off, que eu tinha uma loja de 40 metros quadrados no Barra Shopping, que eu pagava 33 mil. Eu fui para um shopping downtown, que é um shopping aqui que não é um shopping a céu aberto, né? E as lojas são próprias. Eu fui com custo de locação de 6 mil. Saí de 33 para 6 mil. E as minhas vendas estão em torno de 70% do que era antes. Então,
esse posicionamento de custo locatício tem que se pensar nisso. Eu fiz um estudo lá no início, o Fred e o Paulo, de algumas tendências. Então, por exemplo, uma das tendências é você reduzir a variedade e aumentar a profundidade, e com isso você reduzir o tamanho da loja, né? Por quê? Porque mesmo supermercados que estão vendendo mais ou igual ao ano passado, se você olhar o mix de produto, caiu muito. Por quê? Hoje as pessoas estão preferindo comprar o básico, né? Em detrimento, hoje a preocupação com a saúde é muito mais do que a preocupação com a beleza. Então, quais as lojas que... Esse dia eu estava fazendo uma pergunta, até aqui mesmo nesse espaço, qual seria um tipo de loja, se você tivesse que abrir uma loja, qual o tipo de loja que abriria? Eu falei, olha, nesse momento é bom você pensar duas vezes. Mas se você que tiver de abrir, abra uma loja de destino. Não abre loja de compra por impulso, né? E você, dentro dessa tese, você acabou colaborando com ela aqui, tornando-a verdadeira. Quando você diz que os seus shoppings, as suas lojas estão em shopping que tem supermercado, e que o supermercado é um ponto de destino. Aí a pessoa vai a uma loja de destino e acaba comprando por impulso. Então, essa é uma tendência. Loja de destino vai ter prevalência sobre loja de compra por impulso, né? Loja em shopping com supermercado vai ter prevalência sobre as lojas abertas. Lojas, as grandes marcas vão continuar crescendo e ocupando espaço. Por quê? Porque elas têm um custo de operação muito menor, né? Usando a internet como o e-commerce como para abridor de porta, e toda hora que ela abre uma loja física, a gente já viu estudo nesse sentido, toda hora que abre uma loja física, cresce a venda virtual na região em torno de 50%. Então, tudo isso vai apertando o cerco. Fred, eu não vejo a situação do shopping center realmente para o lojista, principalmente o lojista pequeno, loja satélite, é muito preocupante, e a gente tem que ajudar esses lojistas no sentido de não aceitarem, porque esse desconto dos 15%, o dia que você ficar inadimplente, ele corta isso e vai te executar com o valor cheio do aluguel. Tá? Esse é o problema. Tem muita gente sendo executado porque não pagou o aluguel, né, do período da crise, está sendo executado não com desconto, está sendo executado pelo valor cheio. Exatamente. Esse é um dos... Eu tenho aqui diversos amigos aqui no Rio que têm sofrido muito com isso, e muita gente quebrando. Aqui no Rio está muito difícil. Porque o Rio de Janeiro, ele além de estar... de todos esses problemas, nós temos um problema sério aqui político, né? Nós temos um governo, praticamente 6 governos agora ou presos ou já foram presos, e agora um na iminência, que já praticamente perdeu o mandato e pode ser preso a qualquer momento, com um prefeito inelegível. Agora, hoje, o tribunal confirmou a inelegibilidade dele por 8 anos. Então, o Rio de Janeiro Crivella? é o Crivella, entendeu? Não sei se ele vai continuar participando, mas o TRE já julgou e o TSE também. Então, a situação aqui é muito complicada. E o Eduardo Paes é candidato também? Aqui no Rio, nós temos o Eduardo Paes, temos o Crivella, mas nós estamos apostando aqui num varejista. Tá? Lá em Minas, no varejista deu certo, né? Está dando certo. Então, aqui no Rio, nós estamos trabalhando muito, eu estou nesse projeto. O Fred Luz era o dono da Richard. E o Fred saiu, vendeu a Richard e foi ser o CEO do Flamengo. Então, ele recuperou o Flamengo, ele que liderou todo o processo de recuperação do Flamengo. E, com isso, ele acredita, nós aí, um grupo de pessoas, passamos a acreditar que foi possível fazer um trabalho no Flamengo, é possível também fazer na Prefeitura do Rio de Janeiro. E o Fred é candidato aqui pelo Partido Novo ao prefeito do Rio de Janeiro.
hoje, sinceramente, não é porque eu estou no projeto, não, mas é a única saída que eu vejo, porque você colocar esses políticos que participaram de todas essas roubalheiras ao longo desse período, voltar ao poder, é a gente fazer as coisas repetidamente e esperar a cada uma delas resultado diferente, né? Isso tem nome, É, o Einstein já é. disse, se chama loucura. Então, aqui no Rio, nós estamos tentando, vai ter um grupo de empresários aqui, nós reunimos, estamos trabalhando, eu estou trabalhando aqui direto nesse projeto do Fred, para ver se a gente consegue mudar, porque senão o Rio de Janeiro está muito complicado, está difícil, muito. A cidade está abandonada. Você vê essa cidade tão linda e você vai na cidade e ela está abandonada. Esse é Mas outro problema, né, Jair? Que hein? nós tivemos no Brasil inteiro, os prefeitos tiveram um poder muito grande. E É, aí agiram mais ou menos de uma maneira parecida. Na verdade, é mais ou menos isso, né? E aí fecharam, em cada cidade, tem cidades pequenas aqui no interior do estado que não tiveram nenhum caso de Covid e tiveram 90 dias fechados. Quer dizer, isso foi um absurdo. E a outra coisa é assim, nós vivemos num país que o Estado não tem como prover o desenvolvimento através de obras que são tão necessárias como infraestrutura, transporte público. Aqui em Porto Alegre, quando avança o horário, não tem ônibus. Os ônibus estão quebraram aqui, e aí o município não quer botar dinheiro no ônibus e aí não funciona. Então, esse é um outro grande problema, porque, na verdade, nós somos o comércio é aonde o dinheiro que sai de qualquer lugar termina. sim. Né? Essa é a realidade. Se ele não sai, se ele não sai de lugar nenhum, ele ele não não vai lá. sai, ele não chega, entendeu? Então, se nós tivéssemos municípios pujantes que pudessem investir em obras, investir em infraestrutura, isso logo apareceria e seriam municípios. Se nós formos pegar alguns exemplos no Brasil, que nem aqueles municípios do Mato Grosso, lá, Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, Alta Floresta, são municípios pujantes que têm escolas públicas com piscina térmica para os alunos e cada sala de aula com computador. Então, no futuro, dentro de 15 anos, essas crianças que estão aprendendo desse estilo transformarão essas cidades em cidades muito melhores. Né? Então, é fácil. E isso é um outro problema que nós temos da pandemia. Eu espero que nessa eleição as pessoas tenham consciência. Porém, quem vota no Brasil é 30%. 70% são analfabetos de voto. Voto em qualquer um. E aí, como é que nós vamos sair dessa, né? Essa dá não uma live, esse dá um doutorado, né? É verdade. Esse assunto é um verdade. outro assunto e a gente pensa que nós estamos livres dos políticos, mas, na verdade, a nossa vida, né, depende das ações políticas, depende das políticas públicas, depende das leis. E esse é um problema sério. Eu estou aqui também com meu amigo Irani Varela, foi meu colega de Petrobras, é um gaúcho, ele está aqui prestigiando os gauchês aqui. O Irani é lá de Santa Maria, é um gaúcho de Santa Maria. Estou aqui. Tá. O Irani, um grande abraço aí, amigo. E estou aqui com o seu conterrâneo, lá, o Paulo, lá do Rio Grande do Sul, também um amigo, assim como você, meu irmão, que o destino me impôs. O Paulo também é um cara que eu tenho uma consideração muito grande por ele. Eu não nasci no Rio Grande do Sul, mas tenho bons amigos gaúchos. É verdade. Paulo, aqui no Rio, nós tivemos uma mudança de comportamento que também impactou muito aqui no Rio, que é o home office. Para você ter uma ideia, o meu escritório é lá no prédio da Associação Comercial do Rio de Janeiro, lá no centro nervoso do Rio de Janeiro, aquele prédio bonito da Associação Comercial. E eu fechei, agora na crise, eu fui lá um dia e levei um susto, o centro da cidade está abandonado. Por quê? Com o home office, a cidade está totalmente vazia. Com a cidade vazia, fecharam as lojas, né? O pessoal da periferia invadiu a cidade, então você vai na cidade, você vê os moradores de rua realmente morando no centro da cidade, então a cidade está abandonada. E o comércio dos grandes centros, de um modo geral, está sofrendo muito com
aqui no Rio, principalmente, em São Paulo também está acontecendo. E como é que está aí o home office no Rio Grande do Sul? Causou algum impacto no varejo, no comércio do centro? O mesmo impacto, Juedir, continua muito grande, né? Isso eu acredito que não vai mudar. Hoje você faz... Nós temos o nosso advogado que tu conhece, que é o Flávio Albino, ele Sim. tem um Aras a 110 quilômetros de Porto Alegre, e ele passou a pandemia lá e nunca deixou de trabalhar, ele trabalhou muito, e muito bem, por sinal, né? Então, antes ele fazia uma viagem para Brasília, de Brasília ele ia para o Rio, depois ia para São Paulo, e hoje, num dia, ele resolve tudo isso. Então, acho que isso vem acontecer. O trânsito da cidade mudou muito, muito mesmo. Hoje até porque as escolas ainda não estão funcionando aqui, né? Mas há uma facilidade, há uma beleza andar na cidade. E nós tivemos... Os camelôs tomaram conta do centro da cidade. Isso é um problema. Nós cobramos muito da administração municipal, com quem nós temos uma grande proximidade. Nós cobramos bastante. Foram apreendidas mais de 100 mil peças. Só que isso é uma indústria, vamos dizer assim, nacional. O que vende aqui em Porto Alegre é o que vende em Recife, né? E ele transporta caminhões e caminhões sem nota ou com nota fria e vem vender aqui no centro produtos pirateados, sem garantia, às vezes que prejudicam a saúde, e o problema é que o brasileiro compra. Né? Então, nós temos um problema cultural muito grande que se manifestou ontem. Eu vou citar esse exemplo para vocês. Ontem teve o primeiro debate dos candidatos a prefeito aqui. Eram 13 candidatos. Teve uma candidata que chamou o presidente da República, não importa se é ou não do partido dela, e não é, chamou ele de bandido. Tá? E o nível, assim, de tu te esconder debaixo da mesa de vergonha. Então, isso é o povo que nós temos. Essa é a nossa situação. Na verdade, a gente fala muito de corrupção e dessas coisas, e, na verdade, nós nos tornamos um povo corrupto. Né? E o eleitor se corrompe antes do político, né? Ele chega no dia, ele vota em quem der R$20 para ele, ele vota. Exatamente. Então, nós temos um longo caminho. Eu vejo que eu acho que as pessoas se conscientizaram de algumas coisas, né? Apenas o funcionalismo público não se conscientizou que ele vive é diferente, né? Nós temos uma categoria brasileira aí que ganha na faixa de 30, 50, 60, 70 mil reais, não sofreu nenhuma perda e está feliz da vida. E isso não é justo. Eu acho que dentro de dissesse, todos nós empobrecemos. Aquele que tinha 10 imóveis, construiu ao longo da vida 10 imóveis para alugar e ter renda, ele pode ter ficado sem o aluguel dos 10. Né? Sim. Então, a situação mudou. O dinheiro não terminou. Ele está aí e ele só mudou de mãos. E nós é que temos que ir atrás dele para tentar conquistá-lo. E ele acabou se concentrando mais ainda, né? Esse é o problema. Sem dúvida. Toda vez que você tem uma crise, quem tinha dinheiro ganhou mais dinheiro e quem não tinha ficou mais pobre. Esse é o problema. Paulo, nós estamos aqui com 1h15 aqui de papo. Eu quero agradecer aí a sua atenção. Realmente o papo foi muito bom. A gente precisa conversar mais sobre isso, né? Isso que nós estamos fazendo é essencial que o pessoal da sua rua, do seu bairro, conversem, né? Que os empresários conversem entre si para encontrar a solução. Hoje, os grandes concorrentes estão fazendo parcerias estratégicas para tentar sobreviver. E o pequeno ainda não viu que a única saída é parcerias estratégicas. Então, exatamente. O nosso espaço aqui é um espaço para a gente, quem está nos assistindo, quantas lições pode ter tirado aqui desse nosso papo, né? Então, isso é importante que a gente possa estar fazendo isso. E aqui o Fred está dizendo parabéns ao Paulo Juedir. Ô, Fred, se prepara que o próximo você vai falar de Recife, tá? Então, você tem que representar bem o Nordeste. Eu sei que você vai representar, então se prepare aí para as perguntas e eu quero que a nossa audiência comece a fazer perguntas aqui já preparando perguntas para a próxima semana.
Eu tenho aqui também meu amigo Jerônimo Jesus dos Santos, meu amigo aqui de longas datas, está prestigiando a gente. Ô, Paulo, eu quero que você faça as suas considerações finais, deixando aqui, se você pudesse dar um conselho ou alguma sugestão, o que você daria para aquele pequeno e médio empresário que está nos assistindo? Qual e fazendo logo as suas considerações finais. Olha, Jodir, nós, de tudo que a gente falou de coisas boas e falou de muitas coisas ruins e muitos problemas. Mas o grande segredo da história é que nós estamos vivos. E como vivos, nós temos objetivos e nós temos que traçar objetivos. O grande conselho que eu poderia dar a qualquer empreendedor de qualquer tamanho é que ele busque qualificação. Troque informação. Ouça muito, mas para ouvir, ele fale também, porque há uma troca. Essa sinergia que se cria nessa troca de informações, às vezes uma palavra, uma coisa que a gente ouve num momento desse, pode servir para o nosso negócio. E não podemos desistir. A vida é muito boa, nós estamos aí, teremos muitas coisas boas pela frente. Talvez podemos ter outra pandemia, mas talvez já teremos mais experiência, mais caixa, mas busque a qualificação. Se não tem condições, se a sua empresa é média já e acha que é um gasto contratar uma consultoria, não faça, não pense assim, porque é um investimento. Sempre é investimento. Nós precisamos investir. Antes da pandemia, de 4 em 4 anos, nós reformávamos as nossas lojas. Agora, elas estão ainda modernas, né? E isso sempre fez com que elas se mantivessem vivas. Eu acho que precisa isso, é investir muito no negócio. Investir no negócio, investir nos seus colaboradores, treinar seus colaboradores, engajá-los de forma muito forte. O pessoal é muito importante. Ninguém que tem uma empresa faz a empresa sozinho. E se ele não entender que ele precisa dar não só retorno financeiro, ele precisa dar retorno para a pessoa através de sentimento, de exemplo, de vida, ele não tem, ele terá problema. No entanto, se ele fizer isso, se ele engajar, empoderar os seus colaboradores, ele tem uma outra forma de fazer negócio e certamente vai ter um futuro muito bom. Que aqueles que tiverem bastante capacidade, bastante resiliência, vão superar isso e vão sair muito melhores dessa crise. Jodir, foi um prazer estar aqui. Um grande abraço. Foi uma troca de informações para mim muito boa, muito rica. Deixo o meu abraço ao Fred e a todos que nos acompanharam aqui. Espero que possamos estar juntos novamente. Em Nova York, 6, 7, 8 de junho, estaremos lá. Estaremos juntos. Só para, já que você falou tanto em envelhecimento, você sabe que nos últimos anos eu tenho me dedicado à capacitação na área de varejo. Essa é a minha dedicação. Eu fui fazer um doutorado em varejo, já depois dos meus cabelinhos brancos. Fui fazer um doutorado em gestão de varejo. Estudo profundamente varejo. Tenho aqui a JDB Consultoria, que é uma empresa de consultoria que a gente atua em consultoria de gestão estratégica de negócio. Tem lá a Universidade do Varejo com 10 cursos em promoção. Para você ter uma ideia, eu peguei os cursos de R$ 359 e coloquei por R$ 49 nesse período de pandemia para que as pessoas possam se capacitar. Agora, lamentavelmente, Paulo, aí um pouco de desabafo mesmo, né? A gente, nesse país, onde a educação não tem conhecimento, tem muito pouco valor nesse país. Você faz uma live dessa aqui, esses dias alguém estava me falou, e eu vou repetir essa palavra, eu me lembro quem me falou, foi um ouvinte aqui, ele estava dizendo, Jodir, foi o João Francisco, trabalha numa empresa que eu faço consulta. Jodir, me chama de professor. Professor, o senhor faz uma live daquela com informações relevantes ao longo do período da semana. Tem lá 600 pessoas que vê, tem 100, cento e poucas aqui acompanhando. E você pega uma dupla sertaneja aí que ninguém viu falar,
faz uma live, dá 2 milhões de pessoas assistindo. Então, você viu o seguinte, eu tenho 5.000 seguidores, eu tenho uns 10.000 seguidores nas minhas redes sociais. E essas pessoas, se tivessem aqui, aí eu posto uma coisa sem nenhum interesse, sem uma foto, alguma coisa, sem nenhum de contribuição, vamos dizer assim, você vai lá, tem 600 pessoas viram. Aí você pode, uma dica do papo do Minuto de Gestão, são pílulas de dicas de gestão que eu ponho, dá 200, 300, 400. Então, lamentavelmente, um país que não valoriza conhecimento, né, a gente não tem um futuro muito promissor. Eu espero que essa sua mensagem, que nós não acordamos antes de falar isso, né, que essa sua mensagem da importância do conhecimento, da importância das pessoas. Eu participei de um congresso muito legal essa semana. Eu fui palestrante num congresso maranhense de administração, organizado pelo Conselho de Administração e eu fiz uma palestra sobre educação corporativa. Então, é extremamente importante investir nas pessoas, isso que você falou, capacitar as pessoas, empoderar as pessoas, reconhecer o trabalho das pessoas. As pessoas sempre foram importantes em qualquer tipo de negócio, e no varejo sempre foram mais importantes ainda. E hoje, a gente não consegue fazer as coisas sem as pessoas. A gente não consegue fazer as coisas se a gente não investir na capacitação das pessoas. E investir na capacitação das pessoas, primeiro, a gente tem que investir na nossa própria capacitação. Pra você ter uma ideia, você, ano passado eu dei uma de louco, não sei, eu participei todos os dias, de 8 da manhã às 8h30 da noite, do retail, do Global Retail Show lá da Gouveia de Souza. Paguei e participei de todas as palestras. E posso pensar a você o seguinte, praticamente tudo que falaram, eu já ouvi falar e já tinha, mas tem assim algumas a palavrinha mágica que você falou. O quanto isso abriu mais a minha visão sobre gestão e sobre varejo. Então, o conhecimento é fundamental e a gente precisa, né, em todos os espaços que a gente tiver, todas as oportunidades, ter esse discurso que sem conhecimento nós não vamos avançar. Por isso é que nós chegamos ao ponto que nós chegamos, porque a gente não valoriza a educação. Agradecer mais uma vez a sua participação, agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando, tem um grupo bem grande aqui nos acompanhando, Fred Leal, o Irani Varela, o Alex Santos, o Wilson, o Edberto, o João Carlos, o Nelson Carrozino, o Raimundo Silva, o Fabiano, o Wagner, a Arlete, a Zélia, o Irani Varela, o Jerônimo, enfim, todos esses participantes e aqueles que eu não citei, peço desculpa. E na próxima terça-feira estaremos aqui com mais um papo de gestão e eu conto com a audiência de vocês. Paulinho, muito obrigado, um abraço na esposa e estaremos juntos. Obrigado igualmente. Se Deus quiser, em junho, tá bom? Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.